Leonardo Andrade quase engasgou com o café quando ouviu a garçonete falar que a filha dela podia resolver o problema do sistema. Olhou para a menina magra de 13 anos, sentada no canto do café, e deu uma risada descrente. 3 horas depois, ela estava salvando sua empresa de um colapso de 20 milhões de reais. O despertador tocou às 5h15 da manhã, como todos os dias há 8 anos. Sandra Oliveira espreguiçou-se na cama estreita do quarto que dividia com os 2 filhos e suspirou. Mais um dia igual a todos os outros, ou pelo menos era o que pensava. Beatriz, acorda, filha, sussurrou para a menina que dormia no beliche de baixo. Tenho que sair cedo hoje. Beatriz abriu os olhos lentamente. Aos 13 anos, já havia aprendido que quando a mãe a acordava antes do normal, significava turno extra no Café Aroma. Mais algumas horas de trabalho para complementar o orçamento sempre apertado. Miguel ainda está dormindo? Perguntou Beatriz, olhando para o irmão de 9 anos que dormia profundamente no beliche de cima. Está. Você consegue levá-lo para a PAI hoje? Eu vou trabalhar até mais tarde. Beatriz assentiu. Aos 13 anos, já era quase uma segunda mãe para Miguel. O irmão havia sido diagnosticado com autismo aos 3 anos, e desde então, a família havia se organizado ao redor das necessidades dele. Mãe, posso ir com você para o café depois que deixar o Miguel na escola? Não tenho aula hoje de tarde. Sandra hesitou. Sabia que não era apropriado levar a filha para o trabalho, mas não tinha escolha. A vizinha, que às vezes cuidava das crianças, havia viajado. E deixar Beatriz sozinha em casa o dia todo não era uma opção. Tá bom, mas você fica quietinha fazendo lição. Não pode incomodar os clientes. Beatriz sorriu. Gostava de ir ao café. Era interessante observar as pessoas, escutar as conversas, ver como funcionava aquele mundo tão diferente do dela. Sandra se vestiu rapidamente com um uniforme simples, blusa branca, saia preta, sapatos baixos e confortáveis. Depois de 8 anos trabalhando no Café Aroma, havia aprendido que conforto era mais importante que aparência quando se passava 12 horas em pé. O Café Aroma ficava no térreo de um prédio comercial de 20 andares no centro de São Paulo. Era pequeno, mas bem localizado. Atendia principalmente funcionários dos escritórios ao redor e executivos que preferiam reuniões informais fora de seus ambientes corporativos. Sandra chegou às 6 horas em ponto, como sempre. Acendeu as luzes, ligou as máquinas, conferiu o estoque de café, leite e doces. A rotina era sempre a mesma, reconfortante na sua previsibilidade. O primeiro cliente chegou às 6h45. Um funcionário de banco que tomava apenas café preto e lia jornal em silêncio. Sandra o cumprimentou com um sorriso educado e serviu seu pedido habitual. Às 7 horas, o movimento começou a intensificar. Funcionários dos escritórios próximos paravam para tomar café antes de subir para seus respectivos andares. Sandra conhecia quase todos de vista. Sabia os pedidos de cor, mas raramente trocava mais que algumas palavras educadas. Às 7h15 em ponto, como todos os dias úteis dos últimos 3 anos, Leonardo Andrade entrou no café. Alto, cabelos grisalhos bem cortados, sempre vestindo ternos caros que Sandra sabia que custavam mais do que ela ganhava em 3 meses. Carregava uma pasta de couro italiano e um celular que parecia mais um computador. Leonardo era CEO da Startup Tech Solutions, uma empresa de tecnologia que ocupava 3 andares do prédio comercial ao lado. Nos últimos 3 anos, desde que descobrira o Café Aroma, havia se tornado um cliente regular. Expresso duplo sem açúcar, disse Leonardo sem levantar os olhos do celular, sentando-se na mesa da janela que considerava sua. Sandra assentiu e preparou o café. Ela sabia que ele gostava servido em xícara de porcelana, não nos copos descartáveis que usava para outros clientes. Também sabia que ele ficava irritado com qualquer barulho excessivo. Aqui está, disse Sandra, colocando a xícara sobre a mesa com cuidado. Leonardo murmurou algo que poderia ser obrigado, ou apenas um ruído de reconhecimento. Sandra não tinha certeza. Nos 3 anos de convivência diária, ele nunca havia olhado diretamente para ela, nunca perguntara seu nome, nunca demonstrara qualquer interesse por ela como pessoa. Para Leonardo,
Sandra era parte do mobiliário do café. Funcional, eficiente, mas completamente invisível como ser humano. Às 8 horas, Beatriz desceu do ônibus na parada em frente ao café. Havia deixado Miguel na APAE, como fazia todas as manhãs quando não estava na escola. O irmão havia ficado animado com a promessa de que ela o buscaria mais tarde e que ele poderia brincar no computador em casa. Beatriz entrou pela porta dos fundos do café e acenou para a mãe antes de se sentar na mesa do canto, a mesma de sempre. Era um local estratégico, longe o suficiente para não incomodar os clientes, mas com boa visão de todo o ambiente. "Bom dia, filha", disse Sandra baixinho. "Trouxe sua lição?" "Trouxe sim, mãe, e também o notebook para trabalhar no joguinho do Miguel." Sandra sorriu com orgulho. Beatriz havia aprendido programação básica sozinha, usando tutoriais gratuitos na internet, apenas para criar jogos educativos que ajudassem Miguel a aprender cores, números e formas de uma maneira mais interativa. O notebook era usado, havia sido comprado parcelado em 12 vezes no ano anterior. Funcionava devagar, mas era suficiente para os projetos de Beatriz. Às 8h15, Leonardo recebeu companhia em sua mesa. 2 homens de meia-idade, também vestidos formalmente, se juntaram a ele. Sandra reconheceu um deles como cliente ocasional, mas o outro era desconhecido. "Bom dia, Leonardo", cumprimentou um deles, apertando sua mão. "Este é Roberto Mendes, da consultoria alemã. Prazer em conhecê-lo pessoalmente", disse Leonardo. "Ouvi falar muito bem do seu trabalho." Sandra se aproximou da mesa. "Mais café para os senhores?" "Sim, 2 expressos", disse Leonardo sem olhar para ela. "E mantenha o movimento baixo, por favor. Temos uma reunião importante." "Claro, senhor", respondeu Sandra, abaixando involuntariamente a voz. Beatriz levantou os olhos do caderno. Havia algo no tom da conversa que chamou sua atenção. As palavras consultoria alemã despertaram sua curiosidade. Durante o ano anterior, para criar um dos jogos para Miguel, Beatriz havia pesquisado sobre programação em diferentes idiomas. Descobrira que algumas linguagens de programação tinham origem alemã, e isso a havia levado a aprender algumas palavras básicas do idioma através de aplicativos gratuitos. "O projeto está andando conforme o cronograma?" perguntou Roberto. "Perfeitamente", respondeu Leonardo. "Nossa equipe de desenvolvimento terminou a primeira fase na semana passada. O sistema está funcionando exatamente como planejado. E os testes de carga? O sistema vai conseguir processar 10.000 usuários simultâneos." "Garantimos isso", disse Leonardo com confiança. "Nossa infraestrutura foi dimensionada para suportar até 15.000 usuários simultâneos, sem perda de performance." Beatriz franziu a testa. 10.000 usuários simultâneos. Isso lembrava um problema que ela havia enfrentado recentemente. No joguinho que criara para Miguel, quando tentava carregar muitas imagens ao mesmo tempo, o programa ficava lento e às vezes travava. Ela havia resolvido isso criando um sistema de carregamento sequencial, onde as imagens eram processadas uma por vez, em vez de todas simultaneamente. Mas aquilo não era da conta dela. Voltou a se concentrar na lição de matemática. "Quando está prevista a apresentação final para os investidores alemães?" perguntou o segundo executivo. "Sexta-feira", respondeu Leonardo. "Na sede deles, em Munique. Já está tudo acertado. Se tudo correr bem, fechamos o contrato de 20 milhões de euros. Sandra quase deixou cair a xícara que estava carregando. 20 milhões de euros. Era mais dinheiro do que ela conseguia imaginar. Beatriz também ouviu. 20 milhões de euros convertidos para reais era quase 120 milhões. Uma quantia astronômica. "E você está confiante de que não haverá problemas técnicos?" insistiu Roberto. "Absolutamente", disse Leonardo. "Testamos o sistema centenas de vezes. É impossível dar errado." A reunião continuou por mais 1 hora. Os homens falaram sobre cronogramas, especificações técnicas, contratos internacionais. Sandra servia café e fingia não escutar, como havia aprendido a fazer ao longo dos anos. Beatriz, por outro lado, escutava com crescente fascínio. Não entendia todos os termos técnicos, mas reconhecia conceitos de programação que havia estudado. Às 10 horas a reunião terminou.
Os executivos se levantaram, apertaram as mãos e saíram falando sobre a certeza do sucesso. Leonardo ficou sozinho, terminando seu café e respondendo e-mails no celular. Parecia satisfeito, confiante. Sandra se aproximou para recolher as xícaras vazias. Mais alguma coisa, senhor? Perguntou educadamente. Leonardo levantou os olhos pela primeira vez e a olhou diretamente. Na verdade, sim. Você pode garantir que não haverá barulho excessivo aqui amanhã de manhã? Vou ter uma videoconferência importante com nossos parceiros alemães. Claro, senhor. Farei o possível. É importante, insistiu Leonardo. É uma apresentação final que vale muito dinheiro. Sandra assentiu, embora não entendesse, por que ele estava lhe contando aquilo. Ela sempre mantinha o café o mais silencioso possível. Leonardo guardou o celular, fechou a pasta e se levantou. Até amanhã. Depois que ele saiu, Sandra respirou aliviada. Sempre ficava tensa quando Leonardo fazia questão de dar instruções específicas. Parecia que ele a responsabilizaria pessoalmente se alguma coisa desse errado. Mãe, chamou Beatriz quando o café ficou mais vazio. O que foi, filha? O que significa 10.000 usuários simultâneos? Sandra parou de limpar a mesa. Por que você quer saber isso? O homem de terno estava falando sobre isso. Fiquei curiosa. Sandra suspirou. Sua filha sempre foi curiosa, sempre fazendo perguntas sobre coisas que não eram da idade dela. Acho que significa 10.000 pessoas usando um programa de computador ao mesmo tempo, respondeu Sandra, mas não tenho certeza. Beatriz assentiu pensativa. Era exatamente o que ela imaginava. E também sabia que isso podia ser um problema, dependendo de como o sistema fosse programado. No joguinho do Miguel, quando ela tentava carregar 5 imagens ao mesmo tempo, já ficava lento. Não conseguia imaginar o que aconteceria com 10.000 usuários. Mas, novamente, não era problema dela. Era apenas uma menina de 13 anos fazendo lição num café. Naquela tarde, depois de buscar Miguel na APAI, Beatriz voltou para casa com o irmão. O apartamento de 2 quartos em Cidade Tiradentes era pequeno, mas organizado. Sandra fazia questão de manter tudo limpo, mesmo com a rotina corrida. Bia, posso jogar? Perguntou Miguel, se dirigindo imediatamente para o notebook sobre a mesa da sala. Pode sim, Mig, mas primeiro vamos lanchar. Miguel se animou. Sua irmã sempre preparava o lanche de um jeito especial. Cortava as frutas em formas geométricas, organizava os biscoitos em fileiras, criava padrões visuais que o ajudavam a se acalmar. Hoje fiz um jogo novo para você, disse Beatriz, abrindo o notebook. Quer ver? Os olhos de Miguel brilharam. Ele adorava os jogos que a irmã criava. Eram simples, coloridos e sempre ensinavam alguma coisa de uma forma divertida. É sobre quê? Sobre números. Você vai ter que colocar os números na ordem certa para construir uma ponte. Miguel bateu palmas. Adorava jogos de construção. Beatriz abriu o programa que havia criado na semana anterior. Na tela, apareceu um cenário simples, um rio separando 2 margens e números flutuando de forma aleatória. Você tem que clicar nos números na ordem certa, explicou Beatriz. Do menor para o maior. Quando acertar, uma parte da ponte aparece. Miguel começou a jogar com concentração total. Beatriz observava, tomando notas mentais sobre o que funcionava bem e o que podia ser melhorado. Bia, disse Miguel depois de alguns minutos, o jogo está travando. Beatriz se aproximou da tela. Miguel estava certo. O programa havia parado de responder. Deixa eu ver, disse ela, fechando o jogo e abrindo o código-fonte. Era um problema que ela já conhecia. Quando muitos elementos gráficos eram carregados simultaneamente, o programa ficava lento e eventualmente travava. Ela havia tentado resolver isso várias vezes, mas sempre voltava a acontecer. Por que trava, Bia? Perguntou Miguel. Porque o computador está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, explicou Beatriz pacientemente. É como se você tentasse contar até 100 e ao mesmo tempo fazer um desenho e cantar uma música. Fica difícil, né? Miguel assentiu. Entendia a analogia. Mas você consegue arrumar? Vou tentar, disse Beatriz, começando a mexer no código. Durante a hora seguinte, Beatriz trabalhou na solução do problema.
Pesquisou na internet, testou diferentes abordagens, consultou fóruns de programação. Finalmente encontrou uma solução. Em vez de carregar todos os elementos gráficos de uma vez, ela programou o sistema para carregá-los sequencialmente, com pequenas pausas entre cada carregamento. Pronto, Mig, testa de novo. Miguel jogou durante 20 minutos, sem nenhum travamento. O programa funcionava suavemente, mesmo com muitos elementos na tela. Como você fez? Perguntou Miguel impressionado. Ensinei o computador a ter paciência, disse Beatriz sorrindo. Agora, ele faz uma coisa de cada vez, não todas juntas. Miguel abraçou a irmã. Você é muito inteligente, Bia. Beatriz sorriu, mas sua mente estava em outro lugar. Ficou pensando na conversa que havia escutado no café pela manhã. 10.000 usuários simultâneos. Era exatamente o mesmo problema que acabara de resolver no joguinho do Miguel, só que numa escala muito maior. Será que o sistema da empresa do Homem de Terno havia sido programado para lidar com o carregamento sequencial? Ou ele tentaria processar todos os 10.000 usuários de uma vez? Mas afastou esses pensamentos. Não era da conta dela. Ela era apenas uma menina que fazia joguinhos para o irmão. Naquela noite, quando Sandra chegou do trabalho, encontrou os 2 filhos jantando na mesa da cozinha. Beatriz havia preparado macarrão com molho de tomate e cortado salsichas em formato de estrelas para Miguel. Como foi o dia de vocês? Perguntou Sandra, se sentando à mesa após um dia de 12 horas de trabalho. O Miguel foi bem na APAE, disse Beatriz. A tia Márcia disse que ele está melhorando na coordenação motora. E você, fez toda a lição? Fiz, sim. E ainda criei um jogo novo para o Miguel. Sandra sorriu cansada. Sua filha sempre a impressionava. Aos 13 anos, já demonstrava uma maturidade e uma inteligência que Sandra às vezes não sabia de onde vinham. Mãe, disse Beatriz, hesitante, posso perguntar uma coisa sobre o café? Claro, filha. Aquele homem que sempre senta na mesa da janela, ele trabalha com quê? Sandra franziu a testa. Por que quer saber? Só curiosidade. Hoje ele falou sobre computadores, sistemas. Me lembrou das coisas que estudo para fazer os joguinhos. Ele é dono de uma empresa de computador, disse Sandra. Trabalha no prédio ao lado. Por quê? Beatriz deu de ombros. Nada demais. Só achei interessante. Mas internamente continuava pensando. Uma empresa de computador que estava prestes a fazer uma apresentação de 20 milhões de euros. Se desse algum problema técnico na hora da apresentação, não queria nem imaginar as consequências. Na manhã seguinte, quinta-feira, Sandra chegou ao Café Aroma às 6 horas, como sempre. Beatriz a acompanhou novamente, pois a escola havia cancelado as aulas devido a um problema no encanamento. Leonardo chegou às 7h15, pontual como sempre. Mas desta vez estava acompanhado de 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres, todos vestidos formalmente e carregando laptops. Mesa para 6, por favor, disse Leonardo para Sandra. E precisamos de silêncio absoluto. Vamos ter uma videoconferência internacional. Sandra arrumou rapidamente uma mesa grande no centro do café, afastando outras mesas para dar mais espaço. Café para todos? Perguntou. Sim, respondeu Leonardo distraidamente, já abrindo seu laptop. E mantenha as outras mesas vazias se possível. Esta apresentação não pode ter interferências. Sandra assentiu, embora soubesse que não podia controlar quem entrava no café. Beatriz observava da sua mesa no canto, fingindo fazer lição. A tensão no ar era palpável. Todos pareciam nervosos, conferindo equipamentos, testando conexões. Às 8 horas, Leonardo ligou um projetor portátil e testou a conexão de vídeo. Na tela apareceram 3 homens em uma sala de reunião claramente europeia. Bom dia, disse Leonardo em inglês. Podemos começar? A reunião durou 2 horas. Leonardo e sua equipe apresentaram o sistema desenvolvido, mostraram gráficos, demonstraram funcionalidades. Do outro lado da tela, os alemães faziam perguntas técnicas detalhadas. Beatriz não entendia tudo, mas captava o suficiente para perceber que era uma negociação importante. Números grandes eram mencionados, cronogramas eram discutidos, responsabilidades eram definidas. Muito bem,
disse um dos alemães quando a apresentação terminou. Estamos impressionados com o que viram. Vamos fazer os testes finais amanhã. Leonardo sorriu confiante. Perfeito. Nosso sistema está pronto para qualquer teste. Excelente. Então amanhã às 9 horas da manhã, horário brasileiro, vamos conectar nossos 10.000 usuários simultâneos para o teste de carga final. Se tudo funcionar conforme apresentado, transferimos os 20 milhões de euros imediatamente. Sem problemas, disse Leonardo. Nosso sistema foi projetado para suportar até 15.000 usuários simultâneos. Beatriz sentiu um arrepio na espinha. 10.000 usuários simultâneos. Era exatamente o que havia escutado no dia anterior. E pelos problemas que enfrentara com o joguinho do Miguel, sabia que isso era mais complicado do que parecia. A videoconferência terminou com apertos de mão virtuais e promessas de sucesso. Leonardo e sua equipe pareciam eufóricos. Está feito, disse Leonardo para a equipe. Amanhã às 9 da manhã somos 20 milhões de euros mais ricos. Sandra recolheu as xícaras de café, tentando não demonstrar que havia escutado tudo. 20 milhões de euros, dependendo de um teste de computador que seria feito no dia seguinte. Beatriz, disse Sandra quando o movimento diminuiu. Vamos para casa mais cedo hoje. Quero descansar antes de amanhã. Por quê, mãe? Amanhã vai ser um dia importante aqui no café. Aquele homem vai ter uma reunião muito importante. Não posso dar errado nada. Beatriz assentiu, mas sua mente estava trabalhando. Uma reunião muito importante que dependia de 10.000 usuários simultâneos. E se o sistema não fosse programado corretamente? Naquela noite em casa, Beatriz não conseguiu parar de pensar no assunto. Ficou mexendo no joguinho do Miguel, testando diferentes configurações de carregamento. Por que você está trabalhando tanto, Bia? Perguntou Miguel vendo a irmã concentrada no computador há 2 horas. Estou testando uma coisa, respondeu Beatriz. Quero ver o que acontece quando eu coloco muitos usuários ao mesmo tempo. Muitos usuários? Como assim? Beatriz criou um teste simples. Programou o joguinho para simular 10 usuários virtuais jogando simultaneamente. O programa ficou lento. Aumentou para 50 usuários virtuais. O programa travou. Viu só? Disse para Miguel. Quando muita gente tenta usar o programa ao mesmo tempo, ele não consegue funcionar. E como resolve? Tem várias maneiras, explicou Beatriz. Uma é fazer o programa atender uma pessoa de cada vez, mas muito rápido, de modo que ninguém percebe. Outra é dividir o trabalho em várias partes menores. Miguel assentiu, mesmo sem entender completamente. Beatriz continuou testando até tarde da noite. Quanto mais mexia no código, mais preocupada ficava. Se uma menina de 13 anos com um notebook usado tinha dificuldades para programar um sistema que suportasse múltiplos usuários simultâneos, como seria com 10.000 usuários reais? Esperava que os programadores da empresa do Homem de Terno fossem muito melhores que ela. Sexta-feira amanheceu chuvosa em São Paulo. Sandra acordou às 5 da manhã com um pressentimento ruim. Não sabia explicar por quê, mas sentia que seria um dia difícil. Beatriz, você vem comigo hoje? Perguntou enquanto preparava o café da manhã. Posso ir? A escola está fechada de novo por causa da chuva. Pode sim, mas hoje você vai ter que ficar ainda mais quieta. Aquele homem vai ter a reunião mais importante da vida dele. Sandra não estava exagerando. Durante a semana, havia percebido a tensão crescente em Leonardo e sua equipe. Conversas sobre contrato do século, oportunidade única, não podemos falhar, eram constantes. Chegaram ao Café Aroma às 6h15. Sandra abriu o estabelecimento e fez todas as preparações habituais, mas com cuidado extra. Conferiu se todas as máquinas estavam funcionando perfeitamente, se o ambiente estava limpo e organizado. Leonardo chegou às 7 horas, 1 hora e 15 minutos mais cedo que o habitual. Estava acompanhado de 8 pessoas desta vez, toda a equipe técnica da empresa. Bom dia, disse para Sandra, pela primeira vez em 3 anos, usando um tom cordial. Precisamos preparar o café para o momento mais importante da história da nossa empresa. Claro, senhor. Quantos cafés? 9. E, por favor, certifique-se de que tudo esteja perfeito. Não podemos ter nenhuma distração hoje.
Sandra serviu os cafés com o máximo cuidado. A tensão no ar era quase tangível. Todos verificavam e reverificavam equipamentos, testavam conexões, conferiam apresentações. Beatriz observava de sua mesa, fingindo ler um livro. Mas estava prestando atenção em cada palavra, cada gesto, cada sinal de nervosismo. "O sistema está rodando normalmente?" perguntou Leonardo para o diretor técnico. "Perfeitamente", respondeu o homem. "Fiz os últimos testes ontem à noite. 0 problemas." "E a infraestrutura? Suporta os 10.000 usuários simultâneos?" "Garantidamente. Temos servidores dimensionados para 15.000 usuários. É impossível dar problema." Leonardo assentiu, mas Beatriz notou que ele estava suando ligeiramente, apesar do ar-condicionado. Às 8h45, Leonardo ligou o projetor e estabeleceu conexão com Munique. Na tela, apareceram os mesmos 3 alemães do dia anterior, mais outros 5 que Beatriz não havia visto antes. "Bom dia", disse o alemão principal em inglês. "Estão prontos para o teste final?" "Completamente prontos", respondeu Leonardo. "Nosso sistema está funcionando perfeitamente e aguardando os 10.000 usuários simultâneos." "Excelente. Iniciamos o teste em 5 minutos. Às 9h em ponto, nossos 10.000 usuários virtuais vão se conectar simultaneamente ao sistema de vocês. O teste durará 15 minutos. Se o sistema mantiver performance aceitável durante todo o período, consideramos o contrato aprovado." "Perfeito", disse Leonardo. "Estamos confiantes no sucesso." Beatriz sentiu o estômago se contrair. 10.000 usuários conectando simultaneamente. Era exatamente o cenário que mais a preocupava. Às 8h55, toda a equipe estava em posição. Computadores ligados, sistemas monitorados, gráficos de performance na tela. 2 minutos para o teste, anunciou o alemão. Leonardo olhou para sua equipe. "Pessoal, este é o momento. 20 milhões de euros em 15 minutos. 1 minuto para o teste." O café estava em silêncio absoluto. Sandra havia colocado uma placa na porta pedindo silêncio. Beatriz segurava a respiração. Iniciando o teste. 3, 2, 1. Conectando 10.000 usuários. Nos primeiros 5 segundos, tudo funcionou perfeitamente. Os gráficos de performance mostravam números normais. A equipe alemã observava satisfeita. "Performance excelente", disse o diretor técnico de Leonardo baixinho. "Sistema respondendo normalmente." Mas Beatriz notou algo nos números na tela. A latência estava aumentando gradualmente. Era sutil, quase imperceptível, mas estava crescendo. Aos 2 minutos de teste, a latência havia dobrado. Aos 3 minutos, havia triplicado. "Está acontecendo alguma coisa?" perguntou o alemão principal, franzindo a testa. "Pequena oscilação normal", respondeu Leonardo rapidamente. "O sistema está se ajustando à carga." Mas a latência continuou subindo. Aos 5 minutos, uma mensagem de erro apareceu brevemente na tela antes de desaparecer. Aos 6 minutos, apareceram 2 mensagens de erro. "Leonardo", disse o diretor técnico baixinho, "estamos tendo problemas." "Que tipo de problemas?" "O sistema está ficando lento. A latência está subindo além dos limites aceitáveis." Leonardo começou a transpirar visivelmente. "Pode resolver isso?" "Estou tentando, mas..." Aos 7 minutos, o sistema começou a ficar visivelmente lento. As respostas demoravam vários segundos para aparecer. "Senhores", disse o alemão principal com voz séria, "estamos notando degradação significativa na performance. O que está acontecendo?" "Pequeno ajuste técnico", disse Leonardo, mas sua voz estava trêmula. "Vai voltar ao normal em instantes." Aos 8 minutos, mensagens de erro começaram a aparecer constantemente na tela. Aos 9 minutos, o sistema parou completamente de responder. "Leonardo", disse o alemão com tom frio, "o sistema travou." O silêncio no café foi ensurdecedor. Toda a equipe olhava para as telas com expressões de horror. "É um problema temporário", disse Leonardo desesperadamente. "Podemos reiniciar e tentar novamente." "Senhores", disse o alemão principal, "este teste era definitivo.
O sistema de vocês não suporta a carga prometida. O contrato está cancelado. Por favor, apenas mais uma chance, implorou Leonardo. Lamento. Boa sorte. A conexão foi encerrada. A tela ficou preta. Leonardo olhou para sua equipe em choque. 20 milhões de euros haviam acabado de desaparecer em 9 minutos. O que aconteceu? Perguntou com voz quebrada. O sistema não foi programado para lidar com tantos usuários simultâneos, explicou o diretor técnico. Quando todos se conectaram ao mesmo tempo, sobrecarregou os servidores. Mas vocês disseram que estava tudo testado. Testamos com 1.000 usuários, com 2.000, até 3.000. Funcionou perfeitamente, mas 10.000 simultâneos criaram um gargalo que não prevíamos. Leonardo sentou na cadeira e pôs as mãos na cabeça. A empresa acabou. 20 milhões era todo o nosso futuro. Sandra observava a cena com o coração apertado. Nunca vira um homem adulto tão desesperado. Beatriz não conseguiu mais ficar calada. Mãe, sussurrou. Sandra se aproximou da filha. Que foi? Eu acho que sei qual foi o problema deles. Sandra olhou para a filha com surpresa. Como assim? É o mesmo problema que eu tive no joguinho do Miguel. Quando muitos usuários tentam usar o sistema ao mesmo tempo, ele trava. Igual aconteceu com eles agora. Sandra balançou a cabeça. Beatriz, isso não é coisa de criança. Mas mãe, eu sei como resolver esse problema. É igual ao que eu resolvi no jogo do Miguel. Sandra olhou para Leonardo, que continuava com as mãos na cabeça, visivelmente desesperado. Sua equipe discutia freneticamente possíveis soluções, mas todos pareciam perdidos. Beatriz, não é hora para isso. Mas mãe, eles perderam muito dinheiro por um problema que eu sei como resolver. Não posso ajudar? Sandra hesitou. Sabia que a filha era inteligente, que entendia de computador, mas aquilo era uma situação de adultos, com quantias de dinheiro astronômicas. Mãe, por favor, insistiu Beatriz. Só deixa eu explicar para eles qual foi o problema. Se eles não quiserem ouvir, eu paro de falar. Sandra olhou novamente para Leonardo. O homem parecia destroçado. Sua empresa havia acabado de perder o maior contrato da história por um problema técnico. O que tinha a perder? Tá bom, disse Sandra finalmente. Mas se eles disserem que não, você para imediatamente. Beatriz assentiu. Sandra respirou fundo e se aproximou da mesa de Leonardo. Com licença, Dr. Leonardo. Leonardo levantou os olhos vermelhos de desespero. O que foi, Sandra? Eu sei que não é da minha conta, mas minha filha entende de computador. Ela acha que sabe qual foi o problema que aconteceu agora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Toda a equipe de Leonardo olhou para Sandra, depois para Beatriz. Um dos técnicos soltou uma risada nervosa. A filha da garçonete? Ela programa jogos para o irmão dela, continuou Sandra rapidamente. Entende dessas coisas de sistema, usuários? Leonardo olhou para Beatriz. Uma menina magra de 13 anos, sentada no canto do café com um notebook usado. Isso é ridículo, murmurou o diretor técnico. Uma criança não vai resolver o que nossa equipe especializada não conseguiu. Mas Leonardo continuou olhando para Beatriz. Estava desesperado. Sua empresa havia acabado de implodir. Não tinha mais nada a perder. O que você acha que sabe sobre sistemas empresariais? Perguntou para Beatriz, tom mais curioso que sarcástico. Beatriz se levantou lentamente e se aproximou da mesa, o coração batendo forte. Eu sei qual foi o problema que aconteceu agora, disse com voz firme, mas baixa. E sei como resolver. O café estava em silêncio total. Todos olhavam para Beatriz como se ela fosse um alienígena, uma menina de 13 anos, afirmando que podia resolver um problema técnico que uma equipe de especialistas não conseguira prever. Pode explicar qual foi o problema? Perguntou Leonardo. Beatriz respirou fundo. Quando 10.000 pessoas tentaram se conectar ao mesmo tempo, o sistema ficou tentando atender todos simultaneamente. É como se fosse uma porta estreita e 10.000 pessoas tentassem passar ao mesmo tempo. Todo mundo fica preso. O diretor técnico franziu a testa. Isso é uma simplificação grosseira de arquitetura de sistemas. Mas ela está certa, disse um dos programadores lentamente.
É exatamente o que aconteceu. Sobrecarga simultânea no ponto de entrada. Leonardo se inclinou para a frente. Continue. No joguinho que eu fiz para meu irmão, acontecia a mesma coisa quando eu tentava carregar muitas imagens ao mesmo tempo. O programa travava. E como você resolveu? Perguntou o programador que havia concordado com ela. Ensinei o programa a ter paciência, disse Beatriz simplesmente. Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ele faz uma coisa de cada vez, mas muito rápido. Ninguém percebe, mas não trava. O programador se virou para o diretor técnico. Ela está falando de load balancing e queue management. Uma criança de 13 anos não sabe o que é load balancing, disse o diretor técnico. Eu não sei como se chama, disse Beatriz, mas sei como funciona. Quer ver? Leonardo hesitou. Parte dele achou a situação absurda. Outra parte estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. Mostre, disse finalmente. Beatriz voltou à sua mesa e trouxe o notebook usado. Colocou-o sobre a mesa da equipe e abriu o joguinho que havia criado para Miguel. Vou mostrar o problema primeiro, disse ela. Este jogo funciona normal com uma pessoa. Ela iniciou o jogo. Na tela, Miguel ou qualquer usuário precisava construir uma ponte coletando números na ordem correta. O jogo funcionava perfeitamente. Agora vou simular 10 usuários ao mesmo tempo, disse Beatriz, digitando alguns comandos que ela havia programado para testes. O jogo começou a ficar lento. Depois de alguns segundos travou completamente. Viram? É o mesmo problema que vocês tiveram agora. O programa tenta atender todo mundo ao mesmo tempo e não consegue. A equipe observava em silêncio. Era exatamente o que havia acontecido com o sistema deles, só que numa escala muito menor. Agora vou mostrar a solução, disse Beatriz. Ela fechou o jogo travado e abriu uma versão diferente do mesmo jogo. Este é o mesmo jogo, mas programado de jeito diferente. Vou simular os mesmos 10 usuários. Desta vez o jogo funcionou perfeitamente. Não houve lentidão, não houve travamento. Como é possível? Perguntou o programador. O programa atende um usuário de cada vez, mas muito rápido, explicou Beatriz. Em 1 segundo, ele consegue atender uns 50 usuários. Cada um espera só um pouquinho, mas é tão rápido que ninguém percebe. O diretor técnico se aproximou da tela. Posso ver o código? Beatriz abriu o código-fonte do jogo. Eram apenas algumas centenas de linhas, mas a lógica era clara. Ela implementou um sistema de fila, murmurou o programador. Primitivo, mas funcional. É isso que vocês precisam fazer no sistema de vocês, disse Beatriz. Em vez de tentar processar 10.000 usuários simultaneamente, processam um de cada vez, mas muito rápido. Leonardo olhou para sua equipe. É possível fazer isso no nosso sistema? Teoricamente, sim, disse o diretor técnico hesitante. Mas seria necessário reescrever grande parte do código. Em quanto tempo? Algumas semanas, talvez meses. Não temos semanas, disse Leonardo. Os alemães não vão esperar. Beatriz levantou a mão timidamente. Posso ver o código de vocês? O diretor técnico riu. Você não vai entender nada. São milhares de linhas em linguagens avançadas. Deixa ela ver, disse Leonardo. O que temos a perder agora? O diretor técnico, relutante, abriu o laptop e mostrou parte do código do sistema. Eram realmente milhares de linhas em linguagens que Beatriz não conhecia completamente. Mas ela reconheceu a estrutura geral. Era a programação, no fim das contas. Mais complexa que seus joguinhos, mas seguindo os mesmos princípios básicos. Aqui, disse ela, apontando para uma seção específica. Esse pedaço aqui está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo. O programador olhou onde ela estava apontando. É a função de autenticação de usuários. É ela que recebe as conexões. Essa parte precisa ser mudada, disse Beatriz com mais confiança. Em vez de aceitar todo mundo de uma vez, ela tem que colocar as pessoas numa fila. A menina está certa, disse o programador para o diretor técnico. O problema é exatamente na função de autenticação simultânea. O diretor técnico examinou o código mais atentamente. Meu Deus, murmurou. Ela está certa. Não implementamos queue management na autenticação. Leonardo se levantou. Podem implementar isso rapidamente?
Não rapidamente, respondeu o diretor técnico. Seriam várias horas de trabalho, testes. Quantas horas? Umas 12 horas, talvez, e isso sem garantia de que funcione. Leonardo olhou para o relógio. 10 horas da manhã. Se trabalhassem direto, conseguiriam ter algo funcionando até a noite. E se conseguirmos fazer funcionar até amanhã, disse Leonardo, acham que os alemães dariam uma segunda chance? Improvável, disse o diretor técnico. Eles foram bem claros que o teste era definitivo. Beatriz levantou a mão novamente. Posso falar uma coisa? Leonardo assentiu. E se vocês mostrassem para eles que descobriram exatamente qual foi o problema e que sabem como resolver? Às vezes, quando a gente mostra que aprendeu com o erro, as pessoas dão uma segunda chance. Sandra olhou para a filha com orgulho. Aos 13 anos, Beatriz já demonstrava uma sabedoria sobre relações humanas que muitos adultos não tinham. Tem lógica, disse Leonardo lentamente. Se conseguirmos demonstrar que identificamos a causa raiz do problema e implementamos a solução, acrescentou o programador. Eles podem considerar um novo teste, concluiu Leonardo. O diretor técnico balançou a cabeça. É uma aposta arriscada. Vamos trabalhar 12 horas numa solução que talvez nem funcione para convencer alemães que já disseram não. Vocês têm uma alternativa melhor? Perguntou Leonardo. Silêncio. Então vamos trabalhar, disse Leonardo. Todos, direto até conseguir. A equipe começou a se organizar. Laptops foram abertos, códigos foram revisados, soluções foram discutidas. Beatriz, disse Leonardo, você pode ficar aqui? Podemos precisar da sua perspectiva. Beatriz olhou para a mãe, que assentiu. Posso ficar sim. Sandra, disse Leonardo, virando-se para ela pela primeira vez usando seu nome. Pode manter o café funcionando enquanto a gente trabalha? Claro, doutor Leonardo. E assim começou a maratona de programação mais importante da vida de todos ali. O que se seguiu foram 12 horas intensas de trabalho colaborativo. A equipe de Leonardo se espalhou pelo café, transformando o pequeno estabelecimento numa central de operações tecnológicas. Sandra mantinha o café em funcionamento, servindo refeições simples e muito café para a equipe que trabalhava sem parar. Beatriz se tornou uma consultora informal. Embora não entendesse as linguagens avançadas de programação que a equipe usava, sua lógica simples e direta ajudou a identificar vários outros pontos problemáticos no código. Aqui tem outro problema, disse ela, apontando para uma seção específica. Esse pedaço está fazendo a mesma verificação várias vezes seguidas. O programador examinou o código. Ela está certa de novo. Temos redundâncias desnecessárias que estão consumindo o processamento. Como uma menina de 13 anos está vendo coisas que nós perdemos? Murmurou o diretor técnico. Porque ela está olhando com olhos frescos, respondeu o programador. Nós estamos há meses mexendo neste código. Às vezes perdemos a visão do todo. Leonardo observava tudo com crescente admiração. Beatriz não apenas havia identificado o problema principal, como estava ajudando a encontrar soluções que tornavam todo o sistema mais eficiente. Beatriz, disse ele durante uma pausa para o almoço, onde você aprendeu programação? Na internet, respondeu ela simplesmente. Quando quis fazer joguinhos para o Miguel, procurei tutoriais gratuitos. Comecei com coisas simples e fui aprendendo. E ninguém te ensinou, nenhum professor? Não, só eu e o computador. Às vezes perguntava coisas em fóruns quando travava em algum problema. Leonardo balançou a cabeça impressionado. Uma menina havia aprendido programação sozinha, criando jogos para ajudar o irmão autista, e agora estava salvando uma empresa de 20 milhões de euros. Por que você quis ajudar? Perguntou ele. Beatriz pensou antes de responder. Porque vi que vocês estavam tristes, e eu sabia como resolver o problema. Minha mãe sempre disse que quando a gente pode ajudar alguém, a gente deve ajudar. Sandra, que ouvia a conversa de longe, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Às 3 da tarde, a primeira versão do código corrigido estava pronta. Vamos testar, disse o diretor técnico. Eles simularam 1000 usuários simultâneos. O sistema funcionou perfeitamente. Simularam 2000 usuários. Funcionou. 5000 usuários. Funcionou.
10.000 usuários. Funcionou. Meu Deus, sussurrou o programador. Funcionou. Realmente funcionou. A equipe comemorou discretamente, mas Leonardo manteve a cautela. Agora precisamos convencer os alemães a nos dar uma segunda chance. Como? Perguntou o diretor técnico. Sendo honestos, respondeu Leonardo. Vamos ligar para eles, explicar exatamente o que aconteceu, mostrar que identificamos o problema e implementamos a solução. E se eles disserem não? Aí pelo menos tentamos. Às 16h, Leonardo estabeleceu uma videoconferência com Munique. Os alemães atenderam, mas suas expressões eram frias. Boa tarde, disse Leonardo. Sei que vocês disseram que o teste era definitivo, mas gostaria de 5 minutos para explicar o que aconteceu esta manhã. Senhor Andrade, respondeu o alemão principal, nosso tempo é limitado. O que aconteceu esta manhã foi claro. Seu sistema não suporta a carga prometida. O senhor está certo, disse Leonardo. Nosso sistema tinha um problema. Mas descobrimos exatamente qual era o problema e já implementamos a correção. Os alemães se entreolharam céticos. Em menos de 12 horas vocês resolveram um problema que não conseguiram detectar em meses de desenvolvimento? Perguntou um deles. Sim, respondeu Leonardo, e a solução veio de uma fonte inesperada. Leonardo explicou, sem entrar em muitos detalhes, que uma consultora externa havia identificado o problema específico e sugerido a solução. Podem demonstrar que a solução funciona? Perguntou o alemão principal. Perfeitamente. Estamos preparados para um novo teste quando vocês quiserem. Os alemães conversaram entre si em alemão por alguns minutos. Beatriz, que estava próxima, entendeu algumas palavras. Segunda chance, risco, contrato. Muito bem, disse o alemão principal finalmente. Vamos dar uma segunda oportunidade, mas será a última. Amanhã, sábado, às 9h da manhã, horário brasileiro, faremos um novo teste. Se falhar novamente, o contrato está definitivamente cancelado. Entendido, disse Leonardo. Não vamos falhar. Quando a conexão foi encerrada, a equipe comemorou mais abertamente. Tinham uma segunda chance. Mas agora, disse o diretor técnico, precisamos ter certeza absoluta de que vai funcionar. Vamos fazer mais testes durante toda a noite. Leonardo olhou para Beatriz. Você ficaria aqui conosco amanhã durante o teste final? Beatriz olhou para a mãe, que sorriu e assentiu. Fico sim, disse Beatriz. Ótimo, porque se der certo amanhã, vai ser em grande parte graças a você. Beatriz corou, mas sorriu. Pela primeira vez na vida, sentia que estava fazendo algo realmente importante. Sábado amanheceu ensolarado em São Paulo. Leonardo havia chegado ao café às 6h, 2 horas antes da equipe. Estava nervoso, mas também esperançoso. Sandra e Beatriz chegaram às 7h. O café permaneceu fechado para outros clientes. Leonardo havia compensado Sandra pela perda do faturamento do fim de semana. Como você está se sentindo? Perguntou Sandra para a filha. Nervosa, admitiu Beatriz. E se não funcionar? Vai funcionar, disse Sandra com confiança que não sabia de onde vinha. Você é muito inteligente e, mais importante, você tem um coração bom. Coisas boas acontecem para pessoas de coração bom. A equipe chegou às 8h. Todos tinham trabalhado até tarde na noite anterior, fazendo testes exaustivos. O sistema havia sido aprovado em todos eles. Estamos prontos, disse o diretor técnico para Leonardo. O sistema foi testado com até 12.000 usuários simultâneos. Funciona perfeitamente. Às 8h45, Leonardo estabeleceu conexão com Munique. Os alemães estavam lá, mas com 2 pessoas adicionais que não haviam participado das reuniões anteriores. Bom dia, disse o alemão principal. Estas são nossas consultoras técnicas externas. Elas vão monitorar o teste independentemente. Leonardo assentiu. Era justo. Depois do que havia acontecido no dia anterior, os alemães tinham razão em querer validação adicional. Estão prontos para o teste final? Perguntou uma das consultoras. Completamente prontos, respondeu Leonardo. Muito bem. O teste começará em 5 minutos. Serão 10.000 usuários simultâneos durante 15 minutos, como ontem.
Mas desta vez, vamos monitorar não apenas a funcionalidade, mas também a latência, throughput e estabilidade do sistema. Sem problemas, disse Leonardo, embora sua voz estivesse ligeiramente trêmula. Beatriz estava sentada numa cadeira próxima, observando tudo. Sandra estava ao lado dela, segurando sua mão. 2 minutos para o teste, anunciou a consultora alemã. A equipe de Leonardo fez as verificações finais. Todos os gráficos de monitoramento estavam ativos. O sistema estava funcionando normalmente. 1 minuto para o teste. Beatriz fechou os olhos e fez uma pequena oração silenciosa. Não para que desse certo para ela, mas para que o homem de terno não ficasse triste novamente. Iniciando o teste, conectando 10.000 usuários em 3, 2, 1, agora. Desta vez, foi completamente diferente. O sistema recebeu as 10.000 conexões simultâneas suavemente. A latência permaneceu baixa. O throughput manteve-se alto. Nenhuma mensagem de erro apareceu. Performance excelente, disse a consultora alemã após 2 minutos. Latência estável em 50 milissegundos. A equipe de Leonardo respirou aliviada, mas manteve a concentração. Ainda tinham 13 minutos pela frente. Aos 5 minutos, performance perfeita. Aos 10 minutos, performance perfeita. Aos 15 minutos, teste concluído com sucesso total. Senhores, disse a consultora alemã com um sorriso, o sistema de vocês passou no teste com distinção. Performance impecável durante todo o período. A equipe de Leonardo explodiu em comemoração contida. Abraços discretos, sorrisos enormes, suspiros de alívio profundo. O contrato está aprovado, disse o alemão principal. Parabéns. Os 20 milhões de euros serão transferidos segunda-feira. Quando a conexão foi encerrada, Leonardo se levantou e caminhou diretamente até Beatriz. Você salvou minha empresa, disse ele simplesmente. Como posso agradecer? Não precisa agradecer, respondeu Beatriz. Só fico feliz que deu certo. Mas Leonardo sabia que precisava fazer mais que agradecer. Aquela menina havia mudado o destino de sua empresa. Não podia simplesmente dar uns tapinhas nas costas e seguir em frente. Sandra, Beatriz, disse ele, posso falar com vocês em particular? Sandra assentiu, intrigada. Leonardo os levou para uma mesa separada, longe da comemoração da equipe. O que aconteceu aqui nos últimos 2 dias foi extraordinário, começou ele. Beatriz, você demonstrou uma capacidade técnica e uma maturidade que impressionariam qualquer especialista. Beatriz olhou para a mãe sem saber o que dizer. Eu passei 3 anos vindo a este café todos os dias, continuou Leonardo. 3 anos tratando vocês como se fossem invisíveis. Isso foi um erro terrível da minha parte. Sandra baixou os olhos. Doutor Leonardo, o senhor sempre foi educado. Não, Sandra, eu não fui. Fui indiferente. Há uma diferença entre educação e reconhecimento da dignidade humana. Leonardo respirou fundo antes de continuar. Quero corrigir isso. Não com caridade, mas com justiça. Beatriz, você tem um talento extraordinário que não pode ser desperdiçado. Sandra, você tem uma sabedoria e uma ética de trabalho que qualquer empresa adoraria ter. Ele pôs alguns papéis sobre a mesa. Estou oferecendo a você, Sandra, um emprego na Startup Tech Solutions, coordenadora de responsabilidade social, salário compatível com sua experiência e competência, plano de saúde, vale alimentação. Sandra olhou os papéis com descrença. Doutor Leonardo, eu não tenho estudo para isso. Você tem algo melhor que estudo formal, disse Leonardo. Você tem experiência real com as dificuldades da vida. Preciso de alguém que entenda as necessidades de famílias como a sua para ajudar a empresa a se conectar melhor com a comunidade. Sandra começou a chorar. Eu não sei o que dizer. E você, Beatriz? Disse Leonardo, virando-se para a menina. Estou oferecendo bolsa integral na melhor escola técnica de programação da cidade. Não só mensalidade, mas material, transporte, tudo. E quando você fizer 15 anos, se quiser, pode trabalhar meio período na empresa como consultora júnior. Beatriz arregalou os olhos. Consultora?
Você provou que uma perspectiva diferente pode resolver problemas que especialistas não conseguem ver. Quero que você continue estudando, mas também quero que nos ajude a enxergar soluções que talvez não percebamos. E o Miguel? Perguntou Beatriz preocupada. Ah, sim, disse Leonardo sorrindo. Estou pensando em criar um projeto especial. Aplicativos educacionais para crianças com necessidades especiais. Seria baseado no trabalho que você já faz com seu irmão, mas expandido para ajudar outras famílias. Beatriz olhou para a mãe com lágrimas nos olhos. Posso ajudar outras crianças como o Miguel? Pode sim, disse Leonardo. Na verdade, vai ser sua primeira consultoria oficial. Sandra não conseguia parar de chorar. Doutor Leonardo, isso é real mesmo? É real, Sandra. E não é favor. É reconhecimento. Vocês duas merecem oportunidades que nunca tiveram. Beatriz se levantou e abraçou Leonardo. Obrigada por acreditar em mim. Obrigado por me ensinar a enxergar, respondeu ele. O 15º andar do edifício da Startup Tech Solutions estava irreconhecível. O que antes era apenas uma área de reuniões havia sido transformado no setor de responsabilidade social da empresa, coordenado por Sandra Oliveira. Bom dia, Sandra! Cumprimentaram os colegas quando ela chegou ao trabalho. Depois de 6 meses, ainda era surreal ouvir seu nome dito com respeito profissional. Sandra havia se adaptado rapidamente ao novo ambiente. Sua experiência de vida a ajudava a identificar necessidades reais da comunidade e a desenvolver programas sociais efetivos. Como está o projeto das mães da Vila Madalena? Perguntou seu assistente. Muito bem, respondeu Sandra. Conseguimos emprego para 12 mulheres na semana passada. O programa de capacitação está funcionando melhor que esperávamos. 3 andares acima, no 18º andar, Beatriz estava numa sala de reunião apresentando seu mais novo projeto. O aplicativo Miguel App agora tem 15 jogos diferentes para crianças autistas, explicou ela para a equipe de desenvolvimento. Cada jogo foca numa habilidade específica, coordenação motora, reconhecimento de cores, sequências lógicas. Leonardo observava a apresentação com orgulho. Em 6 meses, Beatriz havia se tornado uma das consultoras mais respeitadas da empresa. Sua capacidade de pensar soluções simples para problemas complexos a tornava valiosa em diversos projetos. Quantas famílias estão usando o aplicativo? Perguntou um dos desenvolvedores. 480, respondeu Beatriz, e recebemos feedback muito positivo. As crianças estão aprendendo mais rápido e os pais estão se sentindo mais esperançosos. E o Miguel, como ele está? Perguntou Leonardo. Muito melhor, disse Beatriz sorrindo. Com os jogos novos ele conseguiu aprender a ler básico e está se comunicando muito melhor com outras crianças. Após a reunião, Leonardo e Beatriz caminharam juntos pelo corredor. Beatriz, disse ele, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você se arrepende de ter falado naquele dia no café, de ter se arriscado para ajudar um estranho? Beatriz parou de andar e olhou para ele. Nunca. Sabe por quê? Por quê? Porque aprendi que quando a gente pode ajudar alguém, não importa se é criança ou adulto, pobre ou rico, a gente ajuda. É simples assim. Leonardo sorriu. Sua mãe te criou bem. Minha mãe me ensinou que todo mundo tem valor, só precisa ser visto. Naquela tarde, as duas se encontraram no antigo Café Aroma para tomar um lanche. O estabelecimento continuava funcionando, mas agora tinha uma clientela diferente. Leonardo havia recomendado o café para outros empresários e o movimento havia triplicado. Como foi na escola hoje? Perguntou Sandra. Ótimo, respondeu Beatriz. Aprendi sobre inteligência artificial avançada. Quero aplicar isso no próximo jogo para o Miguel. Sandra balançou a cabeça divertida. Você não para nunca, né? É que tem tanta gente que precisa de ajuda e agora eu tenho recursos para ajudar de verdade. Leonardo entrou no café e se juntou a elas. Nos últimos 6 meses havia se tornado um amigo próximo da família. Como estão minhas consultoras favoritas? Perguntou, sentando-se à mesa. Trabalhando duro, respondeu Sandra. Beatriz não para de inventar projetos novos. E você? Como está se adaptando ao novo emprego? Melhor do que imaginava, disse Sandra.
Nunca pensei que um dia estaria coordenando projetos, participando de reuniões, tomando decisões importantes. Você sempre foi capaz disso, disse Leonardo. Só não tinha oportunidade. Beatriz abriu o notebook e mostrou algo na tela. Leonardo, posso mostrar uma ideia? Sempre. E se a gente criasse um programa para identificar outros talentos escondidos, não só em tecnologia, mas em tudo? Leonardo se inclinou para ver melhor. Como funcionaria? A empresa poderia visitar escolas públicas, centros comunitários, lugares onde tem gente talentosa, mas invisível, e oferecer bolsas, estágios, oportunidades. Sandra olhou para a filha com orgulho. Mesmo depois de todas as mudanças, Beatriz continuava pensando em como ajudar outros. É uma ideia brilhante, disse Leonardo. Vamos desenvolver isso como um programa oficial da empresa. E também podíamos ensinar programação básica para todo mundo, continuou Beatriz animada. Não para todo mundo virar programador, mas para todo mundo entender como a tecnologia funciona. Democratização do conhecimento, murmurou Leonardo. Uma menina de 14 anos propondo mudanças sociais estruturais. 13 ainda, corrigiu Beatriz. Só faço 14 mês que vem. É verdade. Às vezes esqueço o quanto você é jovem. Eles ficaram conversando até o final da tarde sobre novos projetos, ideias futuras, formas de expandir o impacto social da empresa. Quando se despediram, Leonardo ficou alguns minutos sozinho no café observando o movimento. 6 meses antes, ele via aquele lugar apenas como um local conveniente para reuniões. Hoje sabia que era onde havia aprendido a mais importante lição de sua vida. Fim. Se esta história te emocionou, deixa teu like e compartilha com quem precisa ser visto hoje. Conta nos comentários. Você já conheceu alguém como a Beatriz? Alguém com talento especial que não estava sendo reconhecido? E me diz de qual cidade você está nos acompanhando. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias de superação. Tua participação nos motiva a continuar compartilhando histórias que tocam o coração e transformam perspectivas. Até a próxima história.